Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma receita de um recheio maravilhoso de brigadeiro de Nutella. Então eu espero demais que vocês gostem, assistam o vídeo até o fim. Não se esqueça de já deixar aqui o seu like para me ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no meu canal e compartilhe com todos os seus amigos essa maravilhosa receita que fica incrível. Então assistam o vídeo até o fim, deixe o seu like, então bora para o vídeo. Então aqui para começar eu vou fazer a nossa receitinha de brigadeiro tradicional. Eu vou fazer na verdade aqui uma receita e meia de brigadeiro. Então eu já vou acrescentar aqui os ingredientes na minha panela para levar ao fogo. Então aqui eu vou usar uma caixinha e meia de leite condensado. Você vai usar o leite condensado da sua preferência. Uma colher rasa de farinha de trigo. 2 colheres de sopa cheia de chocolate em pó 50%, mas você também pode usar o chocolate da sua preferência. E no leite condensado, então, eu vou misturar tudo muito bem para ficar bem dissolvido e não ficar gruminhos depois do meu brigadeiro estiver pronto, tá? Lembrando que a farinha de trigo, ela ajuda a dar estabilidade e não fica com gosto de mingau, tá? É apenas uma colher rasa que a gente vai utilizar. Então, ela não fica com gosto depois, é só para ajudar na estabilidade do nosso brigadeiro. E agora eu vou colocar então uma caixinha e meia de leite, de creme de leite. Então vou misturar aqui tudo muito bem para poder então colocar no fogo. Lembrando que aqui você pode colocar também uma colher de sopa de manteiga ou margarina, mas é opcional. E eu não vou utilizar para fazer esse brigadeiro, tá? Mas como eu falei para vocês, é opcional. Caso você queira usar, é só colocar uma colher de sopa. Então aqui eu já coloquei a panela no fogo e já dei uma adiantada aqui no vídeo para não ficar muito grande. E o meu brigadeiro ele já tá fervendo, já tá bem quente. Então eu vou mostrar para vocês o ponto certinho que a gente precisa deixar para ele ficar no ponto de recheio e não ter risco de vazar no nosso bolo depois que tá pronto, tá? A gente vai deixar ele no ponto bem firme, lembrando que depois que ele esfria ele fica um pouco mais firme. Então aqui o meu brigadeiro já chegou no ponto que eu preciso. O ponto para recheio que eu gosto é esse ponto que a gente passa a espátula e já consegue ver o fundo da panela, ou que a gente levanta a espátula e ele vai caindo assim em pedaços. Então depois que ele esfria ele fica um pouco mais firme, mas esse é o ponto ideal para a gente rechear o bolo e não ter risco dele vazar no nosso bolo depois de pronto. E agora então, com o meu brigadeiro já pronto, eu vou colocar ele aqui em uma forma e vou levar na geladeira até ele esfriar. Como eu tava com um pouco de pressa nesse dia, então eu coloquei ele numa forma de alumínio para ele esfriar um pouco mais rápido na geladeira. Lembrando que você pode colocar no recipiente da sua escolha, certo? Então agora que o meu brigadeiro já está completamente frio, ele já está num ponto muito bom para recheio. Então agora eu vou adicionar a Nutella. Importante a gente deixar o nosso brigadeiro esfriar muito bem para a gente poder adicionar depois então a Nutella. Então aqui, como eu mostrei para vocês, eu estou fazendo uma receita e meia de brigadeiro e eu vou adicionar 140 gramas de Nutella. Lembrando que é opcional, você pode usar um pouco a mais se você quiser. Mas essa quantidade já fica bem gostosa depois do nosso brigadeiro. Então aqui eu vou adicionar a Nutella e vou misturar com uma colher mesmo tudo muito bem, até ficar bem misturado e o meu brigadeiro ficar com o gosto da Nutella. Então, pessoal, lembrando que essa é uma opção de um recheio de Nutella, que esse brigadeiro de Nutella ele fica com um gosto bem gostoso da Nutella. É importante você usar a Nutella mesmo, porque se você usar um outro creme de avelã que não seja tão gostoso, ele vai ficar diferente, vai dar alteração no sabor. E é uma dica mais econômica do que a gente usar a Nutella mesmo para rechear o bolo, porque é muito caro. Então aqui é uma opção de recheio e ele fica bem gostoso no final. E é uma opção mais econômica, mas fica muito gostoso. O gosto da Nutella fica bem evidente nesse brigadeiro. Lembrando também, pessoal, que é importante você avisar para o seu cliente que é um brigadeiro de Nutella, tá? Porque ele fica com o gosto da Nutella, mas obviamente dá pra saber que não é a Nutella pura. É um recheio que vale a pena fazer porque é mais econômico e fica bem gostoso, mas é importante você avisar os tipos de recheio que você trabalha para o seu cliente, para depois você não ter problema no final.
Então, lembrando que depois que estiver tudo bem misturado, a gente já pode usar esse recheio no nosso bolo. Lembrando também que quando a gente colocar ele na geladeira, ele vai ficar bem mais firme, então não tem risco dele vazar no nosso bolo. Então, como eu falei pra vocês aqui, eu já vou montar meu bolinho agora, porque esse bolo ele foi um bolo pro mesmo dia, então não deu muito tempo do meu recheio descansar na geladeira depois que eu misturei a Nutella. Então, para não ter risco de vazar, eu vou fazer uma contenção aqui, uma barreirinha de chantilly, para depois não ter problema, tá? Mas dá super certo e também é opcional. E é uma dica muito boa para quando você trabalhar com recheio, quando o seu recheio não dá ponto, ou quando você achar que o seu recheio não tá num ponto muito legal. Ou também aqueles recheios de doce de leite, que é um recheio que ele é bem complicado de se trabalhar, porque às vezes ele fica mole. Tá? É uma dica bem legal, porque depois o seu bolo ele não fica chorando, não fica vazando o recheio. Então aqui eu coloquei uma camada de bolo, umedeci meu bolo com uma caldinha básica de leite condensado, água, e eu coloquei um pouquinho de chocolate em pó, você pode usar Nescau nessa caldinha. Umedeci bem o meu bolo, fiz a minha barreirinha aqui com o chantilly e depois fui colocando o recheio. Então vou repetir essa etapa até que meu bolo ele fique bem montadinho, e depois é só colocar o bolo na geladeira um pouquinho para ele firmar esse recheio e ficar bem mais estruturado. Porém, como eu falei para vocês, esse bolo ele foi pro mesmo dia, então não deu muito tempo dele descansar. Mas o ideal é a gente deixar o bolo pelo menos 6 horas ou de um dia para o outro na geladeira, depois que a gente prensa, porque ele fica bem mais firme. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, esse bolo ele foi bem corrido, então eu acabei esquecendo de gravar pra vocês depois de pronto esse bolo. Mas eu vou deixar aqui uma foto pra vocês conseguirem ver como ele ficou depois. Lembrando que a camada que ficou, que dá pra ver só a camada que eu pus do chantilly, então não vai dar pra ver o recheio. Mas, gente, isso não altera em nada, tá? Ele não fica com aquele gosto de chantilly, não fica com excesso de chantilly. É só mesmo uma barreira pra não ter risco do nosso bolo do nosso recheio vazar e o nosso bolo desmoronar depois, tá? Mas fica depois bem gostoso. Então eu vou postar pra vocês aqui uma foto de como esse bolo ficou depois de pronto. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero demais que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo pra vocês. Então já se inscreva aqui no canal, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Então é isso, até o próximo vídeo.